Eu queimei uma carta do meu pai quando eu tinha 17 anos. Fiz escondida, de madrugada, com a porta da cozinha encostada. Hoje, no dia da leitura do testamento, ela voltou para mim. Não a carta, mas o que ela dizia. Voltou como uma mão fria no meu pescoço, bem no momento em que falaram meu nome e a palavra proprietária. Antes de continuar, me diz teu nome e de onde você está me ouvindo. Preciso imaginar um rosto me ouvindo, para eu conseguir falar tudo sem desviar os olhos. A sala estava montada para um tipo de cerimônia que eu sempre odiei. Mesa grande, gente séria, xícara de café que a gente segura com as duas mãos só para não se perder. O tabelião falava num tom que não é de luto e não é de festa, é de trabalho. Minha mãe sentada reta, sem chorar. Minhas irmãs, cada uma com seu celular virado para baixo, como se o mundo lá fora tivesse pedido licença. Lia passou com a bandeja e a mão dela tremia. Sempre treme nos nossos lutos. Ninguém olhou para ela de verdade. Eu olhei. Quando o tabelião disse sala principal e depois disse meu nome, eu senti um enjoo. Me deu vontade de ir ao banheiro, de abrir a janela, de pedir água. A casa inteira pareceu virar a cara para mim. As janelas altas, a varanda que range, o lustre que minha mãe mandou limpar para o velório. Tudo. Proprietária. A palavra ficou pendurada no ar, igual aquelas moscas que não vão embora. Eu sorri torto, como quem agradece. Foi automático. Eu queria que alguém me chamasse de lado e dissesse calma, respira. Ninguém disse. O tabelião continuou com os papéis, as divisões, os percentuais, as frases redondas. Minha mãe só assentia. Uma das minhas irmãs, a do meio, perguntou baixinho sobre taxas, ITCMD, essas coisas que viram assunto quando a morte encosta na burocracia. Eu respondi de cabeça, no automático. Sou advogada, eu sei desses detalhes. E ao mesmo tempo eu não sabia nada. Meu pai estava morto e eu ali contando porcentagem como quem separa feijão. Uma parte para cada uma. A sala toda para mim. O cheiro de naftalina grudava nas cortinas. A casa é velha. A gente cresceu correndo por aquele corredor. Eu olhei para o espelho, aquele que sempre foi torto. Me vi pálida. Lia encostou a xícara no braço do sofá, perto de mim, e perguntou se eu queria açúcar. Eu disse não, obrigada. A voz falhou. Ela notou. Lia nota tudo o que acontece com a gente, mesmo quando a gente finge que não. Ela olhou meus dedos. Eu estava repicando o tampo da mesa com a unha, sem perceber. Ela fez um carinho de leve no meu ombro. Ninguém viu. Eu quase chorei ali, por uma coisa que eu não sabia te dizer. Depois que o homem fechou o livro e guardou as folhas no envelope, começou aquele silêncio que é metade constrangimento, metade cansaço. Minha mãe levantou devagar, ajeitou a blusa, como quem se prepara para o que vem. As meninas foram direto na conversa que eu já conhecia. Vender. Não dá para manter isso aqui, gente. Olha o tamanho, a caçula disse. A do meio calculou por alto. Falou de anúncios, de visitar as imobiliárias da rua principal, de aproveitar que a região valorizou. Eu ouvi sem ouvir. Me levantei e disse que ia pegar um copo d'água. Passei pelo corredor. O ar é mais fresco ali. As portas todas ainda com aquela pintura descascando nas beiradas. O cabideiro continuava no mesmo canto, firme, segurando os casacos como se segurasse o tempo. O paletó de linho do meu pai estava lá, pendurado. Ele usou esse paletó no velório do irmão anos atrás. Eu lembro da etiqueta coçando o pescoço dele. Minha mãe sempre reclamava que ele nunca tirava as coisas do bolso. Moedas, recibo, caneta que vaza. Eu parei. Senti um ímã, nem sei explicar. Era como se alguém tivesse me chamado baixinho pelo nome. Eu meti a mão no bolso interno, senti papel. Não era recibo. Era um papel mais fino, macio, meio engordurado. Carbono. Sabe aquele carbono antigo que suja a ponta dos dedos? Eu puxei e foi como puxar uma lembrança que não queria sair. Tava dobrado em 4, bem direitinho. Eu fiquei parada com aquilo na mão. O corredor ficou pequeno. O som lá da sala veio abafado, tipo rádio longe. Dividir, contrato, reforma, dívidas. Eu abri o papel. Reconheci a letra dele. Eu não respirei nos primeiros segundos. Lia. Eu li esse nome escrito com capricho, como ele fazia em documentos importantes. Em memória do que nos foi tirado pelo medo. Eu li isso em voz baixa, só eu.
e depois li de novo a frase que eu achei que tinha destruído para sempre aos 17 anos. Esta casa, a sala principal, a varanda, as janelas devem ser transferidas para Lia. Minha mão suou. O carbono sujou meus dedos. Eu limpei no vestido e ficou uma mancha azulada, ridícula, bem na altura do quadril. Uma lembrança veio inteira, sem pedir licença. Eu na cozinha, de madrugada, o fogão aceso, o papel enrolando com o calor, fazendo aquele barulho seco, a palavra perdão apagando primeiro, eu segurando a ponta com uma pinça de sobrancelha para não me queimar, a janela aberta, medo de alguém acordar, o coração batendo alto. Eu queimei por minha mãe, foi isso que eu disse para mim, por amor, por proteção, para evitar um escândalo que podia quebrar o pouco que a gente tinha. Eu tinha 17 e uma certeza boba de que apagar um papel apagava também um problema. Não apagou nada. Voltei para a sala com o papel escondido dentro do meu sutiã. Eu não sabia onde pôr. Na mão ia sujar, na bolsa alguém podia ver, no bolso ia escorregar. Filo ali, do lado do peito, e pareceu que tinha colocado fogo dentro de mim de novo. Lia estava perto da janela, arrumando a cortina como quem ajeita um vestido. Minha mãe no sofá, pernas cruzadas, o rosto duro. As meninas em volta do tabelião, perguntas e números. Eu fiquei de pé, sem saber onde me encaixar. E aí, dona Clara, tudo certo? O homem perguntou para minha mãe. Ela respondeu com um sim, seco. Ele virou para mim. Parabéns, doutora, a sala é sua? Eu ri de nervoso. Parabéns? Num velório? Olha, eu engoli. Obrigada. A minha voz não era a minha. Era uma voz de dia de audiência, quando eu pego uma causa fria e preciso parecer firme. Eu não estava firme, eu estava com as pernas de algodão. A gente já pode providenciar assinatura de posse se quiserem, ele disse. Mexeu nos papéis, tirou uma caneta, me mostrou o espaço em branco com o meu nome impresso. Meu nome. Eu li e não reconheci, parecia outro. A caçula veio do meu lado. Manu, a gente precisa resolver logo. Eu sinceramente não consigo mais pisar aqui. Tá tudo carregado. Eu olhei para a cara dela. Ela estava cansada, sim, e também ansiosa. A gente vende pronto. A do meio completou. A gente divide, cada uma pega sua parte, faz o que precisa. A mãe pode ficar com o quarto dos fundos enquanto não acha um apartamento que ela goste. Minha mãe ouviu e não disse nada. Lia abaixou a cabeça. Eu vi a orelha dela ficar vermelha. Ela sempre fica quando tá nervosa. Eu precisava falar. Tava me saindo pela pele a vontade de falar. Pera, eu disse, só isso. O tabelião parou. Minhas irmãs me olharam como quem olha uma criança que quer adiar injeção. Que foi, Manu? Eu mordi o lábio, levei a mão ao peito sem querer. Senti o papel. Era quase um ferro quente. A música do vizinho de cima tocava baixinho, um samba antigo. O mundo lá fora seguia, e eu ali, presa em 2 linhas de carbono. Desculpa, eu só preciso de 1 minuto. Fui até a janela, abri. O ar entrou pesado, quente, com cheiro de rua e de flor velha. Eu me virei e vi Lia me olhando. Não era um olhar qualquer. Era um olhar que dizia algo que eu não conseguia ler ainda. Queimação por dentro. A lembrança da carta queimada, o barulho do papel virando cinza. Eu achei que tinha acabado ali, naquela madrugada adolescente. Não acabou. A frase estava de pé, diante de mim, sujando meus dedos de azul. Você tá pálida, filha, minha mãe disse, quebrando o silêncio. Senta um pouco. Filha. Eu ouvi essa palavra e ela me cortou num lugar que eu não sabia que existia. Eu sentei. Lia veio com um copo d'água sem ninguém pedir. Água, Manu. Eu bebi tudo como quem tenta engolir uma pedra. O tabelião coçou o queixo, impaciente. Eu entendo, é muita coisa, mas se a gente puder, pelo menos reconhecer aqui a posse, fica mais simples. Ele apontou com a caneta para o papel. A tinta brilhava. Eu sabia como aquele gesto é pequeno e ao mesmo tempo gigante. Minhas irmãs encostaram no encosto do sofá. Manu, olha pra gente. A casa é um problema. Você mora do outro lado da cidade. Eu tenho as crianças. A Ana tá com a clínica. A mãe não vai cuidar disso sozinha. Então, por favor. A do meio falou isso sem maldade. Eu sei. Ela estava prática. Prática como sempre. Eu já precisei dessa praticidade dela 1000 vezes. Eu olhei. Tinha amor ali.
E tinha um cálculo também. Tinha tudo misturado. Eu virei um pouco para o lado e cruzei o olhar com Lia. Ela não desviou, ficou só olhando. E eu lembrei de outra coisa pequena. A primeira vez que ela me ensinou a fazer arroz com doçura, sem cobrar perfeição. Soltinho, ó, não mexe demais. Minha mão tremia do mesmo jeito. Hoje de manhã, mais cedo, antes do tabelião chegar, eu vi Lia limpar a moldura do retrato do meu pai. Ela passou o pano devagar, fez um carinho no rosto dele através do vidro e sussurrou qualquer coisa que eu não ouvi. Agora, com o carbono grudado na pele, a imagem do gesto dela ganhou outro peso. Manu, filha, minha mãe chamou de novo. Eu olhei. Ela estava com a boca dura, mas o olho brilhava. Não de choro, de tensão, uma raiva contida, um pedido sem palavras. Não complica. Eu conheço, passei a vida ouvindo esse pedido. Não complica. Faz o que é esperado. Dá o sorriso certo, na hora certa. Põe a roupa certa. Diz amém. Eu sempre fui boa aluna nesse capítulo. Eu queimava cartas também quando precisava. O tabelião botou a folha à minha frente. Ele girou a caneta na minha direção. Assine aqui, por favor. A ponta ficou apontada para o meu nome. Eu encostei a mão e ela estava fria. Não a caneta, a minha mão. O papel no meu peito parecia uma brasa. Eu li de novo, por dentro. A casa deve ser transferida para Lia, em memória do que nos foi tirado pelo medo. Eu não sabia de tudo o que isso queria dizer. Eu só sabia que eu não podia fingir que não tinha lido. Eu juro que eu tentei. Tentei encaixar a caneta na posição certa, como se fosse só mais um documento. Eu assino coisas difíceis todos os dias. Mas o barulho do corredor veio. Um passo. Achei que era meu pai, por um segundo. Senti o perfume antigo de colônia que ele usava. Tive vontade de rir, de nervoso, boba. Eu pisquei forte, respirei e deixei a caneta cair. Ela bateu no papel e rolou para o lado. O som pequeno que virou um trovão na minha cabeça. Ninguém falou nada por um instante. A rua seguiu. O vizinho trocou de música. A caçula suspirou. A do meio cutucou o tabelião com educação. Minha mãe ajeitou o colar. Lia deu um passo. Eu ouvi a madeira da sala fazer aquele rangido velho que eu conheço desde criança. E ouvi a minha própria voz dizer baixinho, sem eu planejar: espera. Eu botei a mão no bolso do vestido por reflexo e aí lembrei que o papel estava dentro do sutiã. Meu rosto deve ter mudado na hora, porque Lia deu mais um passo e me perguntou, quase sem som: quer ir lá fora? Eu neguei com a cabeça. Não. Eu precisava ficar ali, precisava sentir a sala inteira olhando para mim, o peso da palavra proprietária pendurada no lustre. Precisava encarar a mesa, as xícaras, o cheiro de café frio, o silêncio da minha mãe, as contas das minhas irmãs, o homem com a caneta e a frase escondida no meu peito. Eu não chorei, ainda não. Eu também não sorri. Eu precisei achar minha respiração, que tinha ido embora de mim desde cedo. Eu inspirei devagar e conheci de novo a menina de 17 anos que virou cinza a palavra perdão numa madrugada. Ela estava aqui, sentada comigo, olhando a mesma caneta. Eu quis abraçar essa menina e tomar dela a pinça, e dizer que aquilo não apaga nada, só adia. Eu só preciso dizer uma coisa, eu falei, firme o suficiente para ninguém me interromper. Minha mãe ainda assim se mexeu. A do meio franziu a testa. A caçula ergueu o queixo. Lia segurou a respiração. O tabelião largou a caneta e entrelaçou os dedos. Aquele gesto de quem vai esperar, mas não quer demorar. Eu senti a gota de suor escorrer pela coluna. Senti o pano do sutiã arranhar o carbono. Senti vontade de tirar, de rasgar, de jogar fora. Não fiz. Eu olhei para cada uma. Eu estava pronta para começar, não para acabar, para começar. Eu abri a boca e aí, bem nesse segundo, a porta da sala bateu com o vento, um tranco. Todo mundo tomou um susto bobo, eu também. Eu ri de canto e o riso virou um soluço preso. Eu apoiei a mão na mesa e fiquei. A caneta estava ali, pedindo meu nome. A outra frase, a escondida, pedia a minha coragem.
Eu nem sei de qual eu tinha mais medo. Eu afastei a caneta com a ponta do dedo e disse de novo, mais claro: espera, eu ainda não terminei. Eu ouvi a minha própria voz dizendo espera, e o silêncio que veio depois pareceu puxar todos os móveis um pouco mais para trás. O tabelião coçou o bigode, olhou para o relógio, fez aquela cara de quem já viu família se rasgar por menos. Doutora, a gente pode remarcar, claro, mas é importante sair com algo definido. Eu engoli. Eu preciso de tempo, só um dia. Minhas irmãs bufaram juntas, como se fossem uma máquina com 2 saídas de vapor. Um dia pra quê, Manu? A do meio. Pra respirar, eu respondi, e foi verdade. Minha mãe não se mexeu. Não é hora de drama, ela disse sem olhar pra mim. Eu respirei de novo, sentei mais dura. Falei com o resto de ar que me sobrou. Sem assinatura hoje. O homem juntou os papéis meio contrariado. Tudo bem, amanhã no mesmo horário? Eu assenti. A caneta dele fez um clique que me deu um arrepio de nojo. Quando ele guardou tudo na pasta, se levantou, apertou a mão de cada uma do jeito treinado, quase sem tocar, meus dedos estavam gelados. A caçula encostou na minha orelha e sussurrou: "Você complica tudo." Eu fiquei quieta. Ela estava nervosa. Também eu. Lia foi atrás dele até a porta, agradeceu, serviu um último gole de café que ninguém bebeu. Eu vi a palma da mão dela brilhando de suor. O carbono grudado no meu peito coçava. Eu queria arrancar, não arranquei. Fiquei segurando a blusa por dentro como quem segura um curativo que não pode aparecer. Eu vou ao banheiro, eu disse, e fui. Não pro banheiro, fui pro quarto que era do meu pai. A luz dali sempre foi meio amarela. Cheiro de loção, de livro velho, de papel esquecido. O armário aberto, algumas camisas ainda penduradas. Ele gostava de organizar por cor e nunca conseguia. Começava e se perdia. A cômoda com as tranqueiras de sempre. Eu puxei a primeira gaveta. Relógios parados. Abri a segunda. Chaves que ninguém sabe mais de quê. A terceira tinha fotografias soltas, uma caixa de madeira e o relógio de parede sem pilha. Eu segurei o relógio. Pesado. Virei. A madeira arranhou meu dedo. Atrás, preso com um durex velho, uma foto pequena, mais antiga do que eu. Minha mãe e Lia, muito novas, quase meninas. As duas sem maquiagem, sorriso meio sem jeito. Minha mãe com uma camisa que eu só vi em outras fotos de festa junina. Lia com o cabelo solto, comprido, diferente do coque de sempre. Pareciam irmãs. Por um segundo eu não soube quem era quem. Eu sentei na beira da cama, a foto no colo, o coração velho da casa batendo no teto. A imagem me cortou de um jeito manso, como papel. Voltei para a gaveta. Achei um livro de orações, capa azul gasta, o mesmo onde, aos 17, eu tinha achado aquela carta. O livro tinha marcas de dedo, bolinhas de óleo, e na primeira página o nome do meu pai, a letra dele, redonda. Eu passei a mão pela página como quem procura um buraco. Lembrei da madrugada, o fogão, a chama azul, o barulho do papel trabalhando para morrer. A sensação idiota de poder. Eu tinha um mundo dentro de um fósforo. Era isso que eu pensei naquela noite. Eu tremia agora, igual antes. O troféu da minha covardia me olhando de dentro do sutiã. As vozes da sala vieram, mais nítidas. Temos que agir rápido, Ana, a caçola, antes de alguma infiltração virar laudo caro. A do meio riu, aquele riso que a gente usa para disfarçar o medo. A gente põe a casa num preço bom, dá para fechar antes do fim do mês. Minha mãe cortou. Uma parte do dinheiro fica para garantir a Lia, uma pensão decente. Eu fechei o livro. Pensão. Eu apertei a foto nas costas do relógio. Pensão é brinde quando a gente não quer mexer no prêmio. A palavra me feriu como se fosse minha. Eu ouvi a cadeira ranger. Lia deve ter sentado por um segundo. Depois se levantou. Sempre se levanta. Não se dá esse luxo na frente da família. Eu guardei o relógio no lugar, mas escondi a foto na bolsa. Não sei por quê, para ter prova de algo que eu ainda não sabia qual era. Saí do quarto devagar, passei pelo corredor, encostei a mão no paletó no cabideiro. Um gesto bobo. O tecido era áspero. Eu queria que ele me dissesse, gabando-se que tinha deixado pistas. Não disse. Só cheirou a ele, aquele cheiro de colônia barata e cigarro velado que minha mãe jurava nunca ter sentido. Eu sorri. Sempre fomos bons em negar.
Na cozinha, Lia lavava as xícaras como se fossem joias. Água morna, quase sem espuma, o jeito dela. Tá tudo bem, Lia? Eu perguntei por cima do ombro. A pergunta saiu infantil. Ela secou as mãos no pano, virou de lado. Tá assim? Não tava. Senta um pouco. Eu sentei no banquinho perto da janela, onde a gente sempre descascou coisas juntas. O cheiro de alho era antigo, impregnado. Lia, eu comecei e parei. Fiquei olhando as mãos dela. Dedo torto por causa de uma porta que prendeu quando eu era pequena. Ela nunca reclamou de dor. Eu fui direito porque eu sou ruim de canto. Você sabia do que ele escreveu? A palavra travou antes de carta. Ela não fingiu surpresa. Também não respondeu. Manu, hoje não, ela disse, baixo, pedindo mais do que falando. Eu estiquei a mão e encostei na dela. Eu só quero entender, Lia. O olho dela brilhou. Ela virou o rosto e enxugou num movimento rápido. Seu pai era um homem complicado. Eu ri curto. Eu sei. Ela respirou fundo. Tem coisa que não vem no mesmo dia. Tem coisa que precisa de noite. A frase ficou no ar. Eu olhei para a porta da sala com medo da minha mãe aparecer e nos cortar. Lia deu um passo para trás, encostou nas panelas. Vai lá, sua mãe tá chamando. Eu não tinha ouvido. Ela sempre ouve primeiro. Eu voltei. Minha mãe em pé, braços cruzados. O que é esse circo, Manuela? Eu dei de ombros. Não consigo assinar hoje. Ela mordeu o lábio. Você vive de assinar. Hoje resolve. Eu fiquei olhando os olhos dela. Duas coisas duras que eu conheço desde pequena. Eu achei uma foto, eu disse, meio sem querer. O rosto dela fez um movimento mínimo, quase irrisório. Foto de quê? Sua e da Lia, novinhas. Ela piscou devagar, virou as costas. A gente sempre foi muito próxima. O jeito que ela disse me deu a sensação de que eu tinha batido num nervo. Mãe, quando a Lia sumiu por uns meses, eu era criança. Lembro de você dizendo que ela tinha ido para casa da avó. Foi. A avó dela já tinha morrido. Ela parou mesmo, só um segundo. Você anda revirando gaveta demais. Minhas irmãs observaram a troca como quem assiste a um jogo que não entende, mas sabe que é perigoso. A do meio tentou leve. Gente, não agora, tá todo mundo cansado. A caçula mais aguda. Manu, esse papo com a Lia, cuidado. Eu mordi a língua para não responder com raiva. Cuidado com o quê? Eu perguntei. E minha mãe levantou a mão, pedindo silêncio. Eu cedi. Sempre cedo. Vão para casa, eu falei para as minhas irmãs. Eu fico. Amanhã a gente se fala. Elas se entreolharam. A do meio me beijou na testa. Me liga se precisar de ajuda com a papelada. A caçula demorou um segundo a mais para me abraçar. Não faz besteira. Eu sorri torto. Defina. Ela revirou os olhos e foi. Quando a porta fechou atrás delas, a casa suspirou. Eu sempre achei que casa fala. Essa falou. Lia trouxe um prato com uns pães que ninguém tocou desde cedo. Come alguma coisa? Eu peguei um pedaço, mastiguei sem vontade. Minha mãe foi para o quarto dela, aquele dos fundos, lugar que virou bunker. No corredor, ela parou e disse sem virar. Não inventa história. Eu respondi para a parede. A história está inventada faz tempo. Ela fingiu que não ouviu. Caía a tarde. A luz da varanda molhava o chão com um laranja que sempre me deixa melancólica. Lia arrumou as cadeiras mesmo sem ninguém pedir. Eu me sentei no chão, encostada na parede, como adolescente. Abri a bolsa. Peguei a foto. Olhei de novo. O sorriso de Lia naquela foto era branco, inteiro. O da minha mãe era metade. Eu procurei em mim resquícios de qualquer uma das duas. A linha do queixo, o jeito da orelha, o nariz que ninguém sabe de quem veio. Eu ri sozinha. Que bobagem ficar procurando rosto em rosto. E mesmo assim, eu procurei. Eu mandei uma mensagem rápida para Dona Nai, a vizinha de porta, que vê tudo e entrega metade. Tá em casa? Ela respondeu com uma figurinha de café. Desci, bati lá. A sala dela tem cheiro de pomada e bolo simples. Menina, meus sentimentos, ela começou, com aquele abraço que arruma a gente por dentro. Obrigada. Eu sentei, não enrolei. Dona Nai, a Lia, anos atrás, teve uma época que ela sumiu, né? A mulher mexeu no açúcar da própria xícara, fazendo o barulhinho do metal no vidro. Sumiu nada. Foi cuidar de gente. Quem? Ela olhou para minha cara de quem tá escolhendo se conta. Você tem certeza que quer cutucar isso? Eu engoli. Tenho. Ela fez um som com a língua, um tss triste.
Naquele tempo, a gente não falava, a gente se fazia de doida. Menina indo e vindo, umas com barriga, outras sem. Era muito pano em cima. A senhora lembra de alguma doença, alguma coisa? Eu lembro de silêncio. Eu saí de lá com mais perguntas do que levei. A escada cheirava a mofo e jantar. Na porta de casa, ouvi Lia conversando sozinha, coisa que ela faz às vezes, tipo uma reza. Eu fiquei um pouco ouvindo, sem entender as palavras. Entrei. Ela parou. Eu guardei a foto de novo. O carbono me arranhou outra vez por dentro. Eu não conseguia mais ficar com ele no corpo. Fui para o quarto do meu pai, fechei a porta, tirei o papel. Tinha manchas de suor nas bordas. Eu sentei no chão, abri outra vez. Li uma linha que eu não tinha fixado antes, para que o nome dela não seja mais segredo. Eu passei o dedo por cima e borrei um pouco. O azul ficou no meu dedo. Eu dei um beijo no papel, um gesto ridículo. Eu estava pedindo perdão por objeto que eu tinha traído uma vez. Eu comecei a chorar sem som. Lia bateu de leve. Tá tudo bem? Eu enxuguei o rosto com a barra da blusa. Tá, não tava. Posso entrar? Eu hesitei. Pode. Ela entrou com o cuidado de quem pisa num chão molhado. Viu o papel na minha mão. Não fingiu que não viu. Também não correu para pegar. Ficou de pé, me olhando como se eu fosse a criança que caiu da bicicleta. Seu pai, ela começou e parou. Eu levantei. Lia, me conta uma coisa. Quando você ficou doente, lembra? Você sumiu. Eu senti tua falta. Ela respirou como quem sai do fundo da piscina. Foi uma época difícil. Eu dei uma risada seca. Que novidade! A noite chegou inteira. Minhas costas doíam. O teto parecia mais baixo. Minha mãe não saiu do quarto. Eu ouvi uma gaveta bater, ouvi o rádio velho com jogo baixinho. Ela sempre usa barulho para não ouvir a própria cabeça. Eu e Lia ficamos no quarto do meu pai mais um pouco. 2 peças de um quebra-cabeça que alguém montou errado de propósito. Vamos para a cozinha? Ela sugeriu. Eu faço um chá. Eu fui atrás, obediente como sempre quando o assunto é chá dela. Na cozinha, a chaleira cantou. Lia mexeu um açúcar de eu não queria e mesmo assim eu bebi. A luz de cima da pia fazia sombra no rosto dela, nas linhas que o tempo cavou. Você não precisa morar com isso sozinha, ela disse, sem me olhar. Eu senti raiva. Mas eu morei. Eu morei com isso sozinha por 15 anos, sem saber o nome da coisa, carregando um peso e achando que ele era meu. Talvez fosse mesmo, ela falou, muito calma. A calma dela me arranca pedaços. De quem mais seria? Eu bati a xícara na mesa mais forte do que pretendia. O barulho acordou o relógio de parede da cozinha, que deu um estalo e parou de novo. Lia levou um susto, botou a mão no peito, riu de nervoso. A gente assustando o relógio. Eu apoiei os cotovelos na mesa e enfiei a cara nas mãos. Se eu tivesse mostrado aquela carta, eu comecei e parei. A culpa tem gosto de moeda velha. Você era uma menina, Manu. Eu repeti, irritada. Eu era uma menina que queimou uma coisa que não era dela. Ela avançou a mão, tocou meu cabelo de leve. Eu deixei. Você achou que estava protegendo. Quem? Ela não respondeu. O calor da xícara foi embora. O chá ficou com aquele gosto de remédio frio. A sombra da porta desenhava um retângulo comprido no chão. Eu estava sem chão. Na madrugada, as coisas da casa fazem ruídos que não fazem de dia. A madeira conversa, o cano pigarreia, o vizinho espirra. Eu dormi no sofá da sala, cobertor fino demais, sem coragem de incomodar cama nenhuma. Lia apagou as luzes, deixou uma de canto acesa, como quando eu tinha febre. Antes de ir para o quarto, ela tirou meus sapatos com um cuidado que me desmontou. Obrigada, eu murmurei. Ela sorriu um sorriso curto que não chega a mostrar dente. Boa noite, Manu. Eu fiquei olhando o teto e contando as respirações como quem conta passos no escuro. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo, a do meio. Decidiu? Eu disse que não. Manu, eu tenho paciente, não posso ficar nesse vai e vem. Eu sei. Não sei que jogo você tá jogando, mas não dá pra brincar com a mãe nessa altura. Eu não tô brincando. A ligação acabou com um suspiro e um beijo no ar.
A caçula mandou mensagem. Se a gente perder dinheiro por demora, é sacanagem. Eu olhei a tela e não respondi. Minha mãe passou pela sala com o cabelo preso num coque apressado. Não falou bom dia. Você vai ao cartório? Eu neguei. Hoje não. Ela mordeu a boca de novo. Você gosta de machucar. Eu fiquei quieta. No fundo, eu queria dizer, gosto de sangrar o que está apodrecido, mas não falei. Ela saiu para o quintal, trocou a água das plantas como se fossem gente. Lia já estava na cozinha fazendo arroz para ninguém. O barulho do óleo batendo no alho me deu fome. Tá gostoso, eu disse. Ela riu. Nem provei. Eu peguei o carbono na bolsa e botei em cima da mesa, dobrado, ali, no meio. Lia viu. Ele te deixou isso? Tava no paletó. Claro que tava. Por que claro? Ela encolheu os ombros. Seu pai guardava as coisas mais importantes nos bolsos. Era mania. Eu olhei o papel fechado, a dobra no canto. Eu preciso te perguntar uma coisa, eu falei, e minha voz tremeu. Antes de perguntar, come, ela disse, num reflexo que me deu vontade de chorar. Eu não consigo, ela sentou. Então pergunta. Eu respirei fundo várias vezes, como quem se prepara para água gelada. Quando eu nasci, eu comecei, e a palavra nasci me pareceu grande demais para a boca. Lia olhou para o meu rosto como quem vê uma estrada que ela conhece bem, mas que não queria pegar de novo. Sua mãe, eu falei, e parei. Minha garganta arranhou. Eu passei a mão na testa, nervosa. Você estava aqui? Lia juntou as mãos, uma dentro da outra, como faz quando tem medo. Eu estava. E antes? Uns meses antes? Ela fechou os olhos por um segundo que demorou uma vida. Eu não quero, ela sussurrou. Eu também não, eu devolvi, quase pedindo desculpa por existir. O som do portão do vizinho cortou um momento. Passos na calçada, o latido de um cachorro, a vida continuando com uma cara feia de normal. Eu puxei o papel para perto de mim e abri, sem pressa. Botei na frente dela, não falei nada. A frase estava lá, doendo no azul. Ela leu, já tinha lido 1000 vezes, eu juro. O olhar dela não foi de surpresa, foi de cansaço. Manu, eu encostei os dedos na mesa para não tremer tanto. Me diz que isso é um mal-entendido, N. Me diz que eu tô vendo coisa onde não tem. Minha voz saiu infantil de novo. Eu odeio quando me ouço assim. Lia passou a mão nos olhos, um gesto de quem mede o tamanho da tempestade. Seu pai tentou, eu sei. Tentou tarde, eu também sei. Tentou errado. Lia, eu estava perdendo o ar de novo. Eu preciso de uma frase clara, uma só. Ela apertou os lábios até ficarem finos. O teto pareceu descer mais um pouco. Na sala, o relógio parou de vez. Minha mãe pigarreou lá do fundo, como quem sente corrente mudar. Eu ouvi os passos dela no corredor. Eu não desviei os olhos de Lia. Quem eu sou para você? Eu perguntei. E a pergunta ficou no ar, como uma coisa grande demais para cair sozinha. Lia levou um tempo que pareceu uma vida. Os olhos dela encheram e não caía lágrima nenhuma. A boca tremia, mas fechada. Eu sentia as mãos formigando, como quando a gente fica muito tempo numa posição e perde o braço. Ela abriu e fechou os dedos, como quem solta um passarinho invisível. Você é... Ela parou, respirou e eu quase gritei de impaciência. Eu sou o quê, Lia? Ela inclinou a cabeça, desistiu da defesa. Minha filha. Eu ouvi, mas não acreditei. Não porque eu tinha dúvida, mas porque ouvir aquela palavra, ali, da boca dela, era como enfiar a mão numa tomada. A cadeira arrastou no chão porque eu levantei rápido. Bati o quadril na bancada. Doeu. Não. Eu falei não várias vezes, uma atrás da outra. Não, não, não. Eu ri de nervoso. Lia, não faz isso comigo. Ela deu um passo, eu dei 2 para trás. Eu não tô fazendo nada com você, ela disse, baixinho. Eu tô dizendo a verdade. Eu senti o estômago virar uma coisa oca. Senti vontade de vomitar. Encostei na geladeira. O aço gelado doeu nas costas. Eu olhei para a porta do corredor. Os passos que eu tinha ouvido se afastaram. Minha mãe tinha parado de vir. Ou tinha parado de respirar. Eu não sei. Você é irmã dela? Eu perguntei, apontando para o fundo, para o quarto da minha mãe, como quem aponta para um lugar que não existe. Lia assentiu. Um sim tão pequeno que ficou preso no queixo. Mais nova. Eu perdi a força no joelho, sentei de qualquer jeito, quase no chão. Quantos anos você tinha? O olhar dela fugiu. Manu, quantos? 15.
Eu fechei os olhos, um calor subiu pelo meu rosto. E ele? Eu não consegui terminar, não precisava. Lia encostou as 2 mãos na beira da pia, segurando o corpo. Ele era noivo. Eu quis socar o ar. Ele era noivo da minha mãe. Era. E você era criança. Ela fez que não com a cabeça, mas era assim. Eu achava que era gente grande, mas era uma menina, ela disse, e a voz falhou. Eu empurrei o prato de pão, que deslizou e quase caiu. Como vocês conseguiram? A palavra vocês saiu como acusação. Eu não queria, mas saiu. Lia piscou devagar. Não foi vocês, foi todo mundo, ela falou. E eu entendi. A família, o padre, o cartório, a vizinha que finge que não vê, o medo de ser apontada na rua, o sobrenome, a foto no jornal da paróquia, tudo junto, uma máquina. Naquela hora, a casa ficou menor que eu. Eu estava grande demais para caber ali dentro e, ao mesmo tempo, pequena demais para sair pela porta sozinha, sem cair na calçada e virar vergonha pública em 5 minutos, o bairro inteiro contando. Eu cocei a nuca, a pele queimava. A frase "minha filha" ficou andando no teto, batendo nas quinas, voltando para mim como bumerangue mal educado que insiste em me acertar de novo no mesmo lugar dolorido em 5 minutos. Lia puxou uma cadeira, sentou de lado, as pernas ainda prontas para levantar correndo se alguém mandasse. Eu devia ter te dito antes. Eu olhei para ela com tudo que eu tinha de raiva e de amor, que é muita coisa junto. Por que não disse? Ela procurou uma resposta que não tinha. Medo. A palavra era pobre e, ao mesmo tempo, enorme. Medo do quê? De te perder, de te machucar, de apanhar de novo das palavras, de perder teto, de... Ela parou, engoliu. De ser jogada para fora com uma sacola na mão. Eu vi isso acontecer com outras. Eu fiquei. Eu mordi a boca. E eu? Eu fiquei onde? Ela piscou forte, começou a chorar, enfim. Na cozinha, no quintal, no teu quarto quando você estava doente. Eu ia de madrugada ver se você estava respirando. Eu fiquei onde não deixaram, Manu. Eu encostei as 2 mãos na cabeça como quem segura a tampa para não cair. O silêncio da sala veio junto com o tic-tac que tinha voltado de algum lugar, mas eu não sabia de qual relógio. Meu pai sabia? Sabia. A minha mãe... Eu parei. A palavra mãe me arranhou a garganta. Ela sabia desde o primeiro segundo. Lia acenou. Desde antes. Eu levantei outra vez, um movimento sem direção. Eu não tô acreditando. Mas eu tava. Eu tava sim. Eu só tava tentando achar uma fresta para sair respirando sem explodir. Ela esticou a mão e segurou meu pulso. Leve. Eu deixei. Foi errado, Manu. A palavra errado não dá conta. Eu quis dizer isso. Que errado é estacionar em lugar proibido, não roubar uma menina de si mesma, não me roubar de quem me pariu. Eu quis falar tudo de uma vez, mas a boca não obedeceu. Eu só consegui fazer um som de quem engole coisa grande demais. Eu sei que eu falo demais, mas me ouve um segundo. Eu tô tremendo contando isso. Se você tá aí, me ouve. Me conta teu nome e tua cidade depois, de verdade. Eu preciso saber com quem eu tô falando, porque eu sinto que eu tô falando pro vazio e eu tô com medo de sumir aqui dentro sozinha. Eu voltei pra cadeira, quase caí no assento. O carbono em cima da mesa estava aberto, me encarando. Eu passei o dedo na frase de novo, borrando mais um pouco. Lia olhou pro papel e balançou a cabeça, como quem diz, chegou a conta. Eu respirei e mexi na alça da bolsa para não bater em nada. Como foi? Eu perguntei e me odiei imediatamente por perguntar. Não precisa falar tudo. Ela puxou o pano de prato, apertou, soltou. Eu cheguei para ajudar tua mãe, né? Ela tinha 19, ia casar. Sua avó queria a casa brilhando, vestido pronto, tudo bonito. Eu fui. Eu ficava mais na área de serviço. Um dia ele passou por ali, me viu. Me deu uma caixa de bombom, falou que eu tinha olho de artista, umas bobagens. Eu cerrei os dentes. Eu voltei à caixa e fiquei comendo escondido o que sobrou no armário. Eu achava aquilo bonito. Ela parou, respirou. Um dia ele me segurou pelo braço, forte. Disse que eu não podia contar, disse que era nosso segredo, disse que eu era especial. Eu acreditei.
A cozinha rodou um pouco. Eu me apoiei no encosto da cadeira. E depois? Depois, você existe. Eu levei a mão na barriga sem querer. Quando souberam, foi um corre-corre. Teu pai jurou que tinha sido um erro, que ele ia casar, que minha vida ia estragar de todo mundo, que sobrava para mim. Sua avó fez uma lista do que tinha que ser feito. Tudo com calma, como receita. A voz dela ficou mecânica. Eu fui pro interior por uns meses. Tua tia, tua mãe, foi comigo. A gente ficou numa casa de parente. Diziam que eu estava doente. Eu voltei sem barriga. Vinham me buscar de manhã para lavar, passar, como se nada. Te colocaram no meu colo uma vez, no quarto dos fundos. Eu ouvi tua tia conversando com o padre. Falavam de nome, do seu nome. Achei bonito. Quis escrever. Não me deixaram. Ficou no nome dela. Eu não consegui segurar. O choro veio feio, não bonito de filme. Veio com barulho, com nariz. Eu enrolei o pano de prato na mão e quase rasguei. Uma vez só, eu sussurrei e isso me atravessou. Uma vez só. Eu no colo dela, uma vez, no quarto dos fundos, como contrabando. Uma vez. Ela olhou para o chão. Depois, às vezes, eu vinha de madrugada. Eu te via dormindo, te cobria. Só isso. Eu me levantei tão rápido que a cadeira virou. Bateu no chão com estrondo. No quarto, minha mãe bateu a porta do armário. Ouviu, claro que ouviu. Todo mundo ouve quando a verdade começa a arrastar móvel. Minha mãe apareceu na porta como sombra, depois como pessoa. Ela olhou para a cadeira caída, depois para minha cara, depois para de Lia. Acabou? Ela perguntou, seca, como quem pergunta se a louça já foi guardada. Eu fiquei olhando as mãos dela, as duas mãos que trançaram meu cabelo a vida inteira. Elas tremiam. Acabou, mãe? Eu devolvi, com a palavra mãe pendurada num fio que podia arrebentar a qualquer momento. Ela esticou o pescoço. Você não vai meter esse assunto na frente das suas irmãs. Você não vai, entendeu? Eu ri, mas sem achar graça. O assunto sou eu. Ela apertou os olhos. Você é minha filha. Eu balancei a cabeça, devagar. Eu sou filha da Lia. O silêncio foi um tapa. Lia fez menção de falar, minha mãe levantou a mão sem olhar para ela. Cala, foi a palavra. Cala. Lia calou. Eu senti raiva, uma raiva que me queimou pelo avesso. Não fala assim com ela. Com ela quem? Com a empregada? A palavra cortou o ar como faca de cortar pão, meio cega, mas ainda machuca. Empregada que te criou, eu retruquei, meio gaguejando. Empregada que trocou sua febre às 3 da manhã. Minha mãe bateu a mão na mesa, o carbono pulou. Ela te limpou porque era paga para isso. Lia engoliu seco, recuou um passo. Eu encostei o papel no peito de novo, numa vontade idiota de proteger. Ela me limpou porque... Eu não terminei, porque me amava. A palavra me travou na garganta. Minha mãe avançou, passou por mim e pegou o papel, rápida. Eu puxei de volta. A gente ficou naquele cabo de guerra feio, as duas crescidas brigando por um pedaço de papel como duas meninas por um pedaço de bolo. Me dá, ela disse, você não vai abrir essa ferida. Já tá aberta. Me dá. A dobra da folha cedeu, eu ouvi um rasgo leve. Eu paralisei. Para, pelo amor de Deus, Lia falou, e parecia que ela estava falando com as duas ou com a casa inteira. Eu soltei um pouco, minha mãe puxou, correu até o fogão, girou o gás. O clique do acendedor me gelou as costas. Mãe, não. Eu corri atrás, peguei o pulso dela. O gás saiu, aquele cheiro inconfundível invadiu a cozinha. Eu bati o botão para cima. Tá maluca? Ela respirou rápido, quase chorando, com o papel na mão. Eu não vou deixar você acabar com a gente. Eu só consegui repetir, a gente quem? Eu estava gritando sem perceber. A janela tremia. Lia encostou na parede, levou a mão ao coração. Não põe fogo nisso, ela pediu. E era outra coisa também. Não põe fogo na gente. A chama não pegou. O fósforo apagou molhado de tanto dedo. Minhas mãos estavam suadas. Eu arranquei o papel da mão dela, forte. Rasgou mais um pouco. Um corte diagonal atravessando as palavras. Eu prendi o ar, enrolei de novo, botei dentro da blusa, de novo. Me deu vontade de rasgar minha própria pele para guardar num lugar seguro. Eu estava tremendo tanto que meus dentes batiam.
Meu celular vibrava na mesa há um tempo. Eu ignorei. Ele caiu. O barulho atravessou a cozinha. Lia se mexeu por instinto para pegar. Tropeçou no pé da cadeira caída, quase foi ao chão. Eu a segurei pelo braço. As mãos dela eram osso e calor. A gente se olhou, de perto. O olho dela tinha um verde estranho com o tempo, parecido com o meu quando pega sol. Eu não tinha visto isso antes, ou não quis ver. Minha mãe viu também. Eu percebi pelo jeito que ela recuou meio centímetro, imperceptível para quem não conhece. Você é minha filha, ela repetiu, mas agora soou mais dacho, mais fraco. Eu te dei escola, eu te dei tudo. Você me deu um nome que não era o meu, eu falei, desengolindo a frase que estava presa há anos sem eu saber. Ela bateu a mão no balcão. Você queria o quê? Que tua mãe? Ela parou no tua mãe, como se fosse uma pedra no meio do caminho. Olhou para Lia. Que ela saísse na rua com a barriga, sendo falada de vadia? Que ele não casasse comigo? Que essa casa não existisse? Eu fiquei sem ar. Talvez. Eu não sabia. Eu só sabia que o jeito que foi também não prestou. Eu falei isso. Desse jeito também não prestou. Lia chacoalhou a cabeça pedindo para eu parar. Não briga com ela por mim, não vale. Eu virei para Lia. Vale. Eu falei mais alto que eu devia. Vale sim. A campainha tocou. Uma vez, duas, três. Eu e minha mãe nos entreolhamos. Quem é? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. Deve ser a Nair, ela sempre aparece nas horas erradas, eu falei, e a raiva me fez falar torto. Eu não vou abrir, minha mãe decidiu. Eu abro, Lia disse num impulso de décadas de abrir porta. Não abre, minha mãe mandou, e aquilo me deu um nó. Ela não é tua patroa, eu falei, no automático, como se eu pudesse desfazer 50 anos com uma frase. Lia congelou a mão no ar, sem saber o que fazer. A campainha insistiu, e eu senti a vontade de sair correndo até o portão e dizer para o bairro inteiro, acabou essa farsa. E ao mesmo tempo, eu queria me esconder no armário com as chaves sem dono da terceira gaveta e só sair quando todo mundo parasse de falar meu nome. O barulho parou. O celular vibrou de novo. Mensagem da caçula. Você vai ao cartório? Responde. Eu digitei não e apaguei. Digitei depois falo e apaguei. Bloqueei a tela. Eu estava com medo de qualquer palavra que saísse de mim. Qualquer coisa vira coisa que não volta. E eu já tinha posto fogo em papel demais nessa vida. Minha mãe sentou, finalmente. Desabou na cadeira como quem perde a força no osso. Passou a mão na testa, pegou um guardanapo, enxugou um suor que não estava lá. Ficou um tempo olhando para a pia, para o azulejo, para a colher esquecida de quando a gente era criança e fazia brigadeiro. Eu fiz o que pude, ela disse, e a frase me deu vontade de jogar a colher na parede. O que você pôde não salvou ninguém, eu respondi, sem filtro. Lia olhou para mim com medo do que viria depois. Eu mordi o interior da bochecha até sentir gosto de sangue para não falar mais. Eu tremia, mas eu não queria dar a vitória do escândalo para minha mãe. Que coisa ridícula pensar em vitória. O ar da cozinha ficou grosso. Eu afrouxei o botão da calça sem perceber, de tão apertado que o mundo estava. O barulho de um helicóptero longe cortou uns segundos. Eu vi a fumaça de um escapamento lá fora pela janela, desenhando uma linha no ar. Qualquer coisa me distraía de mim mesma por 2 segundos e voltava. Foi quando Lia falou. Não foi alto, não foi teatral, foi simples. Eu te amo. Eu segurei o ar. Minha mãe fez um som que eu não sei se foi gargalhada ou engasgo. Eu encarei Lia. Não diz isso agora. Ela não recuou. Eu te amo desde antes de saber teu nome, desde antes de você ter RG, CPF. Eu te amo há muito tempo, Manu. Eu boto a mão na boca. Eu não queria chorar mais. Era feio. Eu estava feia. E eu não queria dar isso de presente para nenhuma das duas. Meu telefone tocou de verdade, chamada, a do meio. Eu atendi no susto. E aí? Eu olhei para as duas. Tive um impulso idiota e pus no viva-voz sem querer. A voz da minha irmã encheu a cozinha. Manu, eu tô no corredor do hospital. Tenho 3 minutinhos. O que tá acontecendo? A mãe me mandou um áudio de 20 segundos e não dá para entender nada. Minha mãe levantou como queimada. Tira do viva-voz. Eu não tirei. Lia regalou os olhos. Manu! A minha irmã. Alô? Meu Deus, dá para falar? Eu tava com o coração batendo alto no pescoço. Eu abri a boca. Não pensei. Saiu.
Eu sou filha da Lia. Do outro lado, silêncio. Uns passos. Oi? Miúdo, como se a ligação tivesse caído só para ela. Repete, ela pediu, mas a voz dela já sabia. Minha mãe veio para cima de mim para arrancar o celular. Eu segurei. Não encosta, eu disse, e a minha voz saiu muito mais velha do que eu me sinto. O barulho estático do viva-voz e a respiração das três encheram o espaço. Lia levou a mão ao peito de novo. Eu achei que ela fosse cair. Eu fui até ela em meio passo. Minha mãe puxou meu braço para o lado, como quem puxa alguém da beira da rua na hora errada. Uma coisa, só uma, aconteceu que eu não esperava. Lia me chamou. Não como sempre. Não, Manu. Ela disse filha. Só isso. Baixo, mas inteiro. E eu fiquei sem chão. E foi aí que tudo desabou em cima da gente de vez. A minha irmã ficou muda no telefone. Eu achei que tinha caído. Bia? Eu falei, quase sussurrando. Silêncio. Depois, um ar puxado do outro lado, meio chiado. Manu, você tá brincando comigo? Eu fechei os olhos. Não. Isso é coisa da mãe? É mais uma delas? Não. Eu ouvi alguém chamar o nome dela no corredor. Ela afastou o microfone, falou já vou pra alguém e voltou. Tá, eu tô indo. Me espera e não faz nada sem eu tá aí, pelo amor de Deus. Eu engoli em seco. Vem. Desligou. O barulho do fim da ligação cortou minha mão como papel. Minha mãe tava branca, um branco de parede antiga. Você enlouqueceu. Ela passou a mão no cabelo, arrumou um fio que nem tava solto. Eu vou chamar o padre. Eu ri. Doeu. Chama o juiz, mãe. Chama quem você quiser. Lia encostou na porta, apertando o peito com uma mão. Eu não deveriam ter ouvido por telefone, ela falou, mais pra si do que pra nós. Eu respirei fundo. Chega de telefone, chega de cochicho. Chama a Rafa, manda mensagem. Manda também pro Dr. Vicente. Diz pra vir. Agora. Minha mãe me olhou como se eu tivesse pedido pra ela acender um cigarro na missa. O advogado? É, hoje isso acaba. Ela hesitou, mas pegou o celular. O dedo dela tremia tanto que quase derrubou o aparelho. Digitou sem olhar para mim. Eu sabia que o texto ia ser distorcido, mas agora tanto fazia. O silêncio entre nós três era um quarto cheio de gente. Eu juntei a cadeira, levantei. A gente vai para a sala. Eu falei isso num tom que eu não reconheci. Lia não se mexeu. Eu estiquei a mão. Vem. Ela veio como quem vem para o castigo, mas veio. Minha mãe veio por último, os passos dela medidos, cada um julgamento. Entrei na sala como se entra numa delegacia e numa capela ao mesmo tempo. A mesa brilhava num brilho que me irritou. Eu botei o papel ali, estiquei com a palma, alisei as pontas rasgadas e meu nome escrito no carbono parecia meu e não parecia. Parecia um fantasma mal alfabetizado. O interfone tocou. Eu atendo, eu disse, e fui. Era o porteiro dizendo que a Bia tinha chegado quase correndo, cabelo preso de qualquer jeito, o jaleco amarrado na cintura. Eu mandei subir. Ela entrou sem bater, sem nada. Viu a cena. Parou no meio. Meu Deus! Ela olhou para mim, para a mãe, para a Lia, para o papel. É de verdade! Eu acenei. Ela encostou a mão na testa. Cadê a Rafa? Vem de carro, minha mãe respondeu seca. E o Vicente? Tá a caminho. Bia sentou na pontinha do sofá, como quem senta no chão com estofado. Fala. Eu respirei. Senti meu corpo vibrar. Eu vou ler. Depois eu falo o que eu fiz. E depois a gente decide. Minha mãe bufou. Você não decide nada sozinha. Eu encarei. Hoje eu decido. Lia mexeu na barra do vestido. Bia me olhava como no dia do meu concurso, com aquela fé sem jeito que ela tem em mim desde sempre. Eu em pé, o papel aberto, a sala inteira respirando nas minhas costas. Eu li. Não o texto todo, eu não dei conta. Li as partes que importam como lâmina. Transferir a casa para Lia, em memória do que nos foi tirado pelo medo. Minha voz embarrou no medo. Eu repeti para ver se acomodava. Não acomodou. Eu tremia.
Bia levou a mão à boca. Minha mãe fechou os olhos um segundo, cansada de uma canseira que ela mesma fabricou. Lia chorava sem barulho, lágrima curta, quase uma febre que não desce. Eu dobrei o papel, não muito, porque ele já estava frágil, e fiquei com ele na mão. Agora eu vou dizer a parte que é minha. Silêncio. Eu encontrei essa carta aos 17. Minha mãe abriu os olhos num susto velho. Bia virou para mim surpresa. Eu achei num livro. Eu li. Eu queimei. Minha voz falhou. Eu botei no fogão. Eu fiquei vendo enrolar igual. Eu parei. Me odeio quando eu falo demais, mas eu precisava. Eu queimei porque eu quis proteger a mãe. E acho, me proteger também. Eu me senti poderosa. Fui horrível. Eu não contei pra ninguém. E eu carrego isso desde aquele dia. Eu fiz isso. Fui eu. A Bia respirou fundo, fechou os olhos por um segundo. Tá, só isso. Como quem anota um diagnóstico e guarda pra olhar depois. Minha mãe me olhava como se eu tivesse estragado o bolo de aniversário na frente da turma. Você não tinha esse direito, ela disse. Ninguém aqui teve direito nenhum, eu devolvi. Lia balançou a cabeça, dizendo não briga, e só isso já dava vontade de culpar o mundo. Bia deu um passo, tirou meu cabelo do rosto como fazia quando eu ficava nervosa adolescente. Respira. Eu obedeci, meio. O barulho do elevador, a campainha. Rafa entrou atropelada com o casaco aberto, as chaves na mão. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Eu apontei a cadeira. Ela sentou como quem senta num cinema atrasada. Olhou para o papel, não entendeu. É o que eu tô pensando? É, Bia disse antes de eu conseguir. Rafa riu de nervoso. Vocês estão de sacanagem. Eu neguei com a cabeça. Não tem sacanagem nenhuma aqui. O interfone tocou outra vez. É o advogado, o porteiro falou. Eu mandei subir. Minha mãe ajeitou a blusa, passou batom como quem veste colete à prova de bala. O doutor Vicente entrou meio perdido, com a pasta preta e um suor incômodo na testa. Ele viu as 4 caras, a de Lia, e entendeu que não era reunião de rotina. Boa tarde. A voz dele estava num tom que usa com cliente que chora. Eu vim porque Dona Célia me chamou. Minha mãe fez um gesto. Senta. Ele sentou. Olhou para mim. A senhora quer falar? Eu ri com aquele senhora. Quero. Mas eu não sou sua cliente. Hoje quem manda aqui sou eu. Ele levantou as sobrancelhas, meio confundido. Eu botei o papel na frente dele. Lê. Ele leu, devagar, lendo 2 vezes as partes que pesam. Isso não é testamento, isso é uma carta, ele começou. Eu sei. Tem um testamento aberto pelo cartório, vocês sabem, com as disposições do de cujos. Eu levantei a mão. Eu sei falar essa língua, doutor. Eu sei o que é válido e o que é moral. Os dois não batem. Hoje, eu quero fazer batê-los do jeito que dá. Ele me olhou por um segundo com respeito. Diga o que você quer. Eu respirei. Eu quero passar a casa para Lia. Minha mãe fez um barulho de cadeira arrastando, mas não levantou. Rafa abriu a boca, fechou. Bia ficou sem cor. Lia recuou um passo, como se a casa tivesse dado um empurrão. Eu quero fazer doação em vida da parte que eu recebi. E quero que as minhas irmãs fiquem com as reservas, com as aplicações, com o que tiver de dinheiro que não seja tijolo. Minha mãe bateu na mesa. Cala a boca! Eu a encarei como quem encara sol. Não. Rafa se levantou. Você tá maluca? Você vai jogar no lixo o único bem sólido? Eu virei para ela. O único bem sólido aqui é a verdade. E o nosso direito? Ela quase gritou. Bia colocou a mão no ombro da Rafa. Calma. Minha mãe não estava calma. Você não vai decidir por nós. Você não vai ferrar a vida das suas irmãs porque teve uma crise de consciência. Não é crise, mãe. É sentença. Eu olhei para o Vicente. Dá para fazer? Ele gaguejou um pouco. Do ponto de vista jurídico, é possível sim. Instrumento público de doação, ITCMD, registro no cartório de imóveis. A parte dela, ela pode doar. As outras partes, ele olhou para as minhas irmãs. Sem a anuência das demais, só a parte que lhe cabe. Eu sei, mas vai ter imposto. Eu pago. Rafa me apontou o dedo, o mesmo dedo que ela usava para me culpar dos palavrões dela quando pequena. Você tá comprando perdão? Eu quase ri. Não existe isso. Perdão não é Pix. Bia esfregou os olhos. Gente, pelo amor de Deus. Lia respirava rápido. Eu não quero nada, ela disse de repente. Eu não quero nada, Manu. Eu só queria... Ela se perdeu. Eu só queria que parasse de doer.
Eu a olhei com uma vontade quase animal de segurá-la e de fugir dela ao mesmo tempo. A dor não vai parar a Lia, mas a injustiça pode, um pouco. Minha mãe levantou, andou uns 3 passos, parou na frente de Lia. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar ser o motivo da nossa ruína? Lia abaixou a cabeça. Eu já fui o motivo de muita coisa que não era minha, Célia. Minha mãe riu. Agora o nome é Célia? Raiva velhíssima. Vamos falar nome sim, eu disse. Já chega de título. Ela não é a empregada. Ela é a Lia. Ela é minha mãe. A palavra encheu a sala e quebrou alguma coisa que eu não sei dizer. A Rafa chorou. Eu não acredito que você está fazendo isso com a mamãe. Eu encostei as mãos na mesa, firme. Eu estou fazendo isso por mim, algo que eu nunca fiz nessa casa. E por ela. E por vocês também, ainda que vocês me odeiem por um tempo. Bia me olhou com os olhos cheios. Eu não te odeio. Minha mãe se virou para ela. Cala, não passa a mão na cabeça dela. A Bia recuou, como quando criança levava bronca injusta e engolia. Eu vi a menina ali ainda, escondida na mulher que segura plantão com fome. Eu puxei a gaveta do aparador, tirei a pasta de documentos que ficou ali desde que meu pai morreu. Eu abri, peguei a escritura, aquele papel grosso com selo e timbre que te dá a impressão de que tudo é permanente. Eu botei no meio da mesa, do lado da carta. Isso aqui é a arma, e isso aqui é o corpo que a arma acertou. Minha mãe fez cruz credo. Vicente pigarreou desconfortável. Eu puxei uma caneta. Eu não vou registrar nada hoje. Eu não posso. Mas eu posso dizer. E eu posso assinar a procuração para o doutor começar. Eu ergui a caneta. E ela pesou. Eu vou doar a minha parte para Lia. É isso. Rafa veio para cima de mim. Você não vai. Eu olhei no olho dela. Eu vou. Ela segurou meu pulso. Forte. A caneta quase caiu. Bia puxou a Rafa pelo braço. Não! Solta, Bia. Não! As duas ficaram numa disputa que eu vi 1000 vezes, só que agora era por algo que nenhuma das duas sabia como pegar. Vicente abriu a pasta, tirou um formulário. Se essa decisão for manter-se, eu posso redigir um instrumento de mandato para iniciarmos. Minha mãe virou para ele como bicho. Você não vai fazer nada. Ele deu de ombros, profissional e com medo. Eu faço o que a cliente manda. A cliente sou eu disse. Hoje eu sou. Lia deu um passo tímido. 2. Chegou mais perto da mesa. As mãos dela pairaram sobre o papel como quem tem medo de queimar de novo. Não faz isso, filha. Eu travei. Todo mundo travou, até o ar. Não por mim, ela continuou. Eu não quero que você carregue mais uma cruz com meu nome. Eu respirei. Eu carrego desde que nasci, Lia, só que sem nome. Agora vai ter nome. Ela fechou os olhos, abriu. Eu não mereço. Eu dei um meio sorriso triste. Ninguém aqui merece nada, e todo mundo precisa de alguma coisa. Minha mãe andou de novo na minha direção. Olha pra mim. Eu olhei. Se você fizer isso, você não pisa mais nessa casa. Eu quase ri do absurdo. A casa não vai ser mais sua para proibir ninguém de pisar. Ingrata. A palavra acertou meu peito como pedra. Eu segurei. Eu sou grata por muita coisa, mas a gratidão não apaga o resto. E eu não vou ser grata pelo que foi feito com a Lia, nem pelo que foi feito comigo. E comigo? Ela perguntou. E pela primeira vez eu ouvi um pedaço de menina na voz da minha mãe também. Eu também fui enganada. Eu também fui largada com um casamento quebrado, com um marido que... Ela parou antes de falar, me traiu com a minha irmã. O som sem palavra ficou no ar. Eu te amei. Eu te dei o que eu podia. Eu te protegi do mundo. Eu sorri de lado. E me escondeu dele. O mundo chegou do mesmo jeito. Bia chorou alto. Rafa sentou de novo, botou a cabeça entre as mãos. Vicente olhava para o relógio com medo de ficar, medo de ir. Lia encostou os dedos na beirada da mesa e eu vi que as unhas dela estavam curtas demais, roídas. Eu queria pegar as mãos dela e dizer que estava tudo bem. Não estava. Ia demorar para ficar. Eu botei o papel mais no centro. Eu puxei a caneta. Escrevi meu nome no canto de um rascunho que o Vicente empurrou só para ver minha mão obedecer. Obedeceu. A tinta falhou no M e eu passei de novo. O som da ponta no papel pareceu mais alto que o mundo. Manu, pensa direito.
A Bia pediu, voz de profissional tentando salvar um paciente com pouca chance e muita vontade. Pensa 2 dias, dorme, come. Se eu dormir, eu volto para mentira. Eu virei para o Vicente. O senhor redige? Ele assentiu, devagar. Redijo. Vai custar caro, minha mãe falou, uma última tentativa pequena, quase patética. Eu dei de ombros. Eu pago. Rafa me olhou como se eu tivesse virado outra pessoa em 5 minutos. Quem é você? Eu respirei. Eu sou quem eu devia ter sido aos 17. Lia estava só chorando, agora com som. Um som que eu nunca tinha ouvido. Um choro de alguém que não teve o direito de chorar em voz alta por décadas. Eu senti meu corpo inteiro querer ir para ela. Eu fui, botei a mão no braço dela. Não chora sozinha. Ela encostou a testa na minha clavícula. Minha mãe virou o rosto, não de repulsa só, de vergonha também, e de raiva do espelho. Eu fiquei 2 segundos ali e me soltei, porque se eu ficasse mais, eu ia desistir de tudo só para parar a dor dela. Eu não ia. O interfone tocou de novo. Eu não atendi. O sol da tarde bateu a ponta na sala. Por um segundo, o pó no ar ficou dançando. Eu voltei para a mesa, peguei a escritura, botei em cima do carbono, juntei os dois. O passado e o papel tinham o mesmo peso nas minhas mãos. Eu virei para todo mundo e eu não pude evitar. Eu falei como juiz. Vai ser dela. Minha mãe abriu a boca para me amaldiçoar. Eu vi. A Rafa levantou a mão para o ar como quem entrega o jogo. A Bia fechou os olhos e só disse, tá. Lia balançou a cabeça, negando e aceitando ao mesmo tempo. Eu peguei a caneta de novo, arregacei a manga, estiquei o braço. Eu assinei a procuração. O barulho da minha assinatura riscando a folha foi o som de uma coisa que quebra e não cola mais. E aí, de uma vez, todo mundo falou ao mesmo tempo. A sala pareceu pequena demais. A minha mãe gritou meu nome. A Rafa bateu na mesa. A Bia pediu calma. O Dr. Vicente juntou os papéis com a pressa de quem segura o vento. Lia disse filha de novo. E eu entendi exatamente ali que não tinha volta. O barulho foi minguando. Foi virando respiração pesada, cadeira rangendo, o zíper da pasta do Vicente correndo devagar. Eu encostei as costas na parede e fiquei olhando para o chão como se tivesse alguma resposta ali entre as frestas do taco. A minha mão ainda tremia. A caneta pousada no vidro parecia uma faca de brinquedo que mesmo assim corta. O Dr. Vicente limpou a testa com um lenço, guardou e falou num tom baixo. Eu preparo o necessário e aviso vocês amanhã. Ninguém respondeu. Ele levantou, pediu licença, foi embora com aquele cuidado de quem atravessa quarto com bebê dormindo. Porta abre, fecha. O apartamento ficou maior e menor ao mesmo tempo. A Bia foi até a cozinha, trouxe um copo d'água, me deu. Eu bebi pela metade e engasguei, não sei porquê. A Rafa ainda chorava, mas menos, como se tivesse ficado com raiva de chorar. Minha mãe sentou no braço do sofá, a postura de quem não cede, mas o joelho dela pulava. Lia ficou perto da estante, as mãos segurando o próprio corpo. Eu fui até ela. Quer sentar? Ela fez que não com a cabeça. Não sei o que eu faço com o corpo. Eu entendi. Eu também não sabia. A tarde encostou no fim. O cheiro da casa mudou. Entrou uma corrente de vento da varanda. Trouxe o barulho da rua, alguém vendendo pamonha, uma moto passando irritada. A Bia respirou fundo. A gente precisa comer alguma coisa. Minha mãe não respondeu. Eu fui pro fogão por reflexo. Abri uma panela, tinha feijão de ontem. Lia veio atrás feito sombra. Eu faço, ela disse. Senta. Eu não sentei. A gente faz juntas. Ela me olhou com um susto miúdo e assentiu. A Rafa ficou nos talheres, limpando um por um como se isso resolvesse o mundo. A Bia cortou pão. Minha mãe ficou ali, olhando, os olhos perdidos num quadro que nunca disse nada. Nós comemos quase caladas. O feijão estava bom. Lia colocou um pouco no meu prato com a colher encostando leve no esmalte, o gesto antigo que eu reconheci na carne. A cada mordida, um pedaço de pedra descia e enroscava. Quando acabou, a Bia recolheu os pratos. Eu fico para dormir aqui. A Rafa disse que não, que ia embora, que precisava ficar sozinha para xingar sem magoar ninguém. Ela me beijou na testa antes de ir. Um beijo rápido, nervoso. Eu te odeio e te amo, ela disse num sopro.
Eu dei um sorriso bobo. Eu sei. A casa parou. Ficou um silêncio que não era de castigo, era de cansaço. Minha mãe levantou. Eu vou deitar. Ela não me olhou. Boa noite, mãe. Ela hesitou um segundo, como quem vai falar boa noite, filha, e não acha a voz. Não falou. Entrou no quarto. A Bia foi tomar banho. Eu e Lia ficamos com as xícaras na mão, sentadas de frente pro nada. Eu esquentei café de novo. Ela falou. Eu falei tá bom, como quem agradece por um carinho que não sabe como receber. O cheiro do café encheu os cantos onde sempre coube a nossa falta de palavra. Eu fechei os olhos. Acabou, Lia. Ela sorriu de canto, triste. Começou. A noite desceu de verdade quando a Bia apagou a luz do corredor. A casa ficou meio azul, meio cinza. Eu lavei as xícaras com Lia, o barulho da água batendo na porcelana me acalmou. A espuma escorria morna e branca. Simples. Lia secava com o pano que tem manchas de açafrão que nunca saíram. Eu queria te falar uma coisa, ela começou, com cuidado, como quem pisa onde pode ter caco. Fala. Ela esfregou um pires, olhou pro pires e não para mim. Eu aceito a casa. Eu aceito porque eu sei que não é esmola. Ela respirou, as mãos segurando o pano forte demais. Mas eu queria, se você deixar, que seu nome ficasse junto, na escritura nova, como dona também. Não por interesse, eu não quero te segurar aqui. Eu não aguento pegar essa chave sozinha. Essa casa foi cadeia e foi abrigo, e abrigo a gente constrói com mais de uma mão. Eu senti um desconforto que parecia orgulho e culpa misturados. Não precisa, Lia, eu quero que seja sua, sua mesmo. Ela fez que sim com a cabeça, devagar. Eu entendo, mas se for só minha, eu vou olhar para a parede e vai doer que nem antes. Se for nossa, a dor divide, nem que seja um tantinho, nem que seja só no papel. Eu fiquei calada, enxuguei um copo que já estava seco. Eu tenho medo de parecer que eu quero ficar com benefício de coisa errada. Ela sorriu sem dente, aquele sorriso humilde que eu detesto porque é ela se diminuindo para caber onde nunca coube. Não tem benefício, tem lembrança e responsabilidade e porta aberta. As palavras dela me entraram devagar, como chá que precisa de tempo. Eu segurei a quina da pia. Eu penso nisso amanhã, eu não consigo decidir mais hoje. Ela chegou perto, não encostou. Tá bom, filha. Esse filha me deu vontade de chorar de um jeito novo, não de raiva, não de vergonha. Eu respirei pelo nariz demorado. Obrigada pelo feijão. Ela riu. Você sempre gostou mais do feijão do que do arroz. Eu ri também. A Bia apareceu no corredor, de cabelo molhado, um short velho que ela usava para dormir quando estudava para o vestibular. Vocês vão ficar acordadas a noite toda? Não, eu respondi. A gente tá indo. Lia desligou a luz, deixou só a da pia acesa. Boa noite. Eu falei boa noite, mãe, baixinho, pro teste. Foi natural e doeu. Ela parou na porta, olhou para mim sem entender. Não me corrigiu, só respondeu boa noite, filha. No dia seguinte, o Vicente ligou cedo. Passa no escritório que eu te explico os trâmites. Eu fui. O corredor do prédio dele tinha aquele cheiro que todo escritório tem, misto de corredor limpo e café ruim. Ele me mostrou os papéis, falou do imposto, falou do cartório, falou de reconhecer firma, essas coisas que eu sei. Ele perguntou, em voz que não cabe em contrato, tem certeza? Eu falei que sim, sem mexer a boca toda. Na volta, passei numa loja de plantas e comprei 2 samambaias grandes. Eu subi com elas no elevador, os vizinhos espiando com cara de quem finalmente tem fofoca que presta. Cheguei e botei as samambaias na varanda. A Bia chegou logo depois, com uma caixinha de suculentas que ela não tinha onde pôr no hospital. Para preencher buraco, ela disse. A Rafa apareceu à tarde com uma caixa de louças que ela odiava e sempre falou que eram bregas. A escola lá da comunidade está fazendo um bazar, tô levando isso. Ela me olhou com o canto do olho. Se te doer, você fala. Eu sorri. Não dói, leva. Minha mãe apareceu no final do dia com uma caixa de fotos. Grande. Ficou em pé sem saber se entrava ou não. A Lia estava passando pano na sala, quase uma desculpa para não olhar. Minha mãe pigarreou. Eu trouxe umas coisas. Eu fui. Peguei a caixa, pesei. Obrigada. Ela não me tocou, mas ficou. No domingo, eu cozinhei com Lia.
Eu cortei cebola, ela lavou o arroz. O cheiro de alho fritando abriu memória que não cabe na cabeça toda. A mesa ficou simples, as mesmas coisas de sempre. Só que outra coisa aconteceu. Quando a minha mãe veio, ela parou do lado da cadeira principal, aquela que ninguém sentava quando o pai estava vivo, e fez um gesto com a mão. "Senta aqui, Lia." A Lia congelou. Não. Senta. Ela sentou. Ficou dura, como quem está tomando advertência na escola. A Rafa soprou. A Bia sorriu com os olhos. Eu me sentei ao lado. A gente comeu e falou bobagem. Do preço do gás, da vizinha do quinto que canta gospel no banheiro, da chuva que não vem. No meio da conversa, do nada, a Lia me chamou de filha, de um jeito quase normal. O som não bateu na parede e voltou. Ele ficou. À tarde, eu fui ao cemitério. O sol estava grosso. O mármore brilhava demais para o meu gosto. O nome do meu pai, Ali, frio. Eu sentei no banquinho de cimento, que é desconfortável de propósito para ninguém ficar horas atrapalhando os jardineiros. Eu falei baixo. "Oi." Fiquei um tempo sem saber o que dizer. "Então." Eu ri sem humor. "Você viu, né? Eu fiz. Eu não sei se você queria que eu fizesse. Na sua carta parecia. Mas também parecia que você queria pedir para alguém te perdoar sem passar pelo vexame." Eu olhei para o céu um segundo, boba, como se o céu respondesse. "Eu perdoo o que dá para perdoar. Não te absolvo, não consigo. Eu entendo, um pouco. Eu entendo por causa do medo. Eu fico com raiva por causa do mesmo medo. Eu não vou botar flor bonita aqui hoje. Eu trouxe um galho de manjericão da cozinha. Você sempre gostou do cheiro." Eu deixei o galho ali, na beirada. O vento mexeu nas folhas. Eu respirei. "Eu vou cuidar da casa. Do jeito certo, não perfeito, certo para o nosso tamanho." Fiquei mais um pouco. Quando saí, o portão fez aquele barulho de ferro cansado. Parecia um ponto final, mas eu sabia que era só um parágrafo. As semanas foram fazendo o serviço delas. O cartório ligou, agendou, eu fui com Lia, com as mãos suadas, os documentos num envelope azul. A moça do balcão carimbou, carimbou, carimbou. "Assina aqui, aqui e aqui." Lia segurou a caneta como quem segura a criança escorregadia e assinou. Eu olhei a assinatura dela, aquele nome que eu sempre ouvia dito quase num tom menor, virando letra grande. Eu me emocionei. A moça me pediu: "Vai assinar como procuradora também?" Eu assenti. No fim, eu olhei para Lia. "Eu pensei no que você disse, da gente dividir a chave no papel." Ela abriu um sorriso pequeno. "Você pensou?" "Pensei." "E?" "Eu quero que seja assim." Ela mordeu o lábio. "Tem certeza?" "Tenho. Eu não quero você sozinha aqui de novo, e eu quero ser responsável junto com você pela história que a gente vai contar daqui para frente." Ela limpou o olho com o dorso da mão. "Então tá." Na volta compramos pão e queijo. Sentamos na cozinha, comemos em pé, porque sentar às vezes dá uma sensação de sentença que eu não queria naquele dia. O cheque do imposto já estava pago, doeu no bolso, mas doeu bonito, se isso existe. A Rafa apareceu depois com um saco de laranjas. Peguei na feira. A Bia chegou da noite e dormiu no sofá, com o jaleco por cima de si, aquele jeito dela que me dá vontade de cobrir e brigar ao mesmo tempo. A minha mãe veio no dia seguinte com mais fotos. Ela tirou uma, ficou olhando. Era dela e da Lia adolescentes, de vestido simples, as duas meio tortas na beira de um rio. "A gente era bonita", ela disse. "Não para mim, para foto." "Ainda são", eu falei. Ela guardou a foto de volta, devagar, como quem devolve coisa emprestada. Eu comecei a achar uma paz que eu não conhecia. Não é calma, é uma coisa que te deixa de pé sem te prometer que você não vai cair de novo. Às vezes eu acordo com o coração batendo rápido, como se faltasse alguma coisa. Aí eu levanto, vou até a varanda, abro a janela grande, deixo o barulho da rua entrar. Desde que eu falei, o som de fora entrou mais. Criança gritando, vizinho rindo, cachorro latindo, coisa viva. A casa tem outro cheiro, menos naftalina, mais alho e planta molhada. Eu caminho descalça até a sala e passo a mão na mesa. Já não vejo só arma, é mesa, é onde a gente come e também resolve briga. É uma mesa. Outro dia, a minha mãe sentou comigo sem ninguém na sala. Ela olhou para minha mão, para as minhas unhas e falou baixinho. Eu fui uma covarde. Eu não disse foi, eu disse fomos. Ela chorou sem fazer barulho de novo, mas dessa vez, quando eu levantei a mão, ela não recuou.
Eu encostei nos dedos dela. Quase nada, mas foi. Mais tarde, ela entrou na cozinha e perguntou para Lia como ela fazia para deixar o feijão mais cremoso. Lia explicou rindo, como explica para alguém que você gosta. São pontes ridículas, eu sei, mas são as que tem. Nos domingos, a casa fica cheia. A Rafa traz as crianças dos amigos porque ela disse que a casa precisa aprender a ouvir gargalhada. A Bia faz sobremesa ruim e todo mundo finge que tá ótimo. A minha mãe reclama do barulho e logo em seguida manda botar música. A Lia fica de olho no tempo do forno, segura o pano no ombro e me cutuca quando eu esqueço o sal. Em algum momento eu chamo mãe e as duas respondem. A gente dá risada do constrangimento e inventa jeito de diferenciar, mas no fundo eu gosto quando as duas viram para mim ao mesmo tempo. É como se, por um segundo, eu coubesse inteira. Se você ficou aqui comigo até agora, ouvindo essa confusão mansa que virou a minha vida, me fala seu nome e de onde você está me ouvindo. Eu gosto de saber com quem eu estou falando. Me dá um pouco a sensação de que essa casa também tem outras janelas abertas por aí. Eu não vou mentir, eu ainda sinto culpa. Uma culpa que vem, me pega desprevenida no mercado, na fila do banco, na hora de dormir. A minha raiva também ajuda a passar o pano em mim mesma às vezes, e eu corto ela no meio porque eu não quero virar muralha, eu quero continuar atravessável. Eu aprendi que justiça não é uma coisa que você põe no papel e pronto. Justiça é uma conversa que a gente tem muitas vezes até aprender a falar sem ferir. E tem dia que fere do mesmo jeito. Eu aprendi que perdão não apaga, ele deixa a marca onde tem que ficar, só que menos fundida na pele. Dá para coçar, dá para lavar, dá para cuidar. Herança, eu vejo hoje, não é só documento e chave. Herança é o jeito como a gente trata o nome dos outros quando o nosso está em jogo. É o que a gente tem coragem de dar para os que ficaram depois que a gente larga o medo no degrau de fora. Eu carrego sim o que eu escolhi. Carrego com menos vergonha agora. Eu olho para Lia e não abaixo mais o olho. Ela me chama de filha sem sussurro. Eu respondo. Eu falo mãe e não desmancho. A minha mãe, a outra, a que me criou, pega o pano e seca a louça com a Lia. E sem querer, as duas esfregam a mesma tigela ao mesmo tempo, as mãos se encontrando no vidro, e nenhuma puxa de volta. Eu fico ali, olhando e penso. A gente não vira santo. A gente só para de brincar de santo. Tem dias ruins, claro. A palavra ingrata ainda me fura às vezes. Eu sou ingrata quando digo não para uma coisa que me fere? Eu pergunto isso para mim mesma no banho, na academia, numa reunião. Eu não tenho certeza. Eu sei só que se eu calasse de novo, eu me perderia. Eu já me perdi uma vez, quando tinha 17. Eu não vou me perder duas. Eu não vou deixar a Lia se perder mais uma vez por minha causa. Eu não vou deixar minha mãe sozinha no deserto da mentira que ela escolheu. Eu vou ficar aqui, com janela aberta, com a casa respirando. Às vezes eu pego a chave e fico girando no dedo. Eu lembro de quando eu era criança e brincava de abrir e fechar a porta rápido só pelo barulho. Hoje eu abro devagar. Eu paro na varanda, eu olho para o bairro, para o homem do jornal, para a mulher que leva a filha para a aula de balé. Eu sinto um agradecimento sem verso, sem música, só meu, pequeno. A gente está vivo, com falha, com resto, com sangue, com papel assinado, com contrato mal escrito e conversa melhorada. A gente está vivo. Eu não vou encerrar com frase bonita porque vida não acaba assim. Eu só queria te dizer que dá para atravessar, mesmo com medo, mesmo com culpa. A gente atravessa mais certo quando diz o nome do medo em voz alta, quando chama a pessoa pelo nome dela, quando assina o que precisa ser assinado e sustenta a assinatura depois. O resto é domingo, café, janela aberta e a coragem repetida de não esconder mais. Hoje, quando eu tranco a porta à noite, eu não penso em proteger segredo. Eu penso em proteger a minha casa e, finalmente, proteger a mim. Hoje, eu abro as janelas e deixo entrar. E, pela primeira vez, eu não tenho mais vergonha do meu próprio nome.